Oi, pessoal. Nós somos o grupo sobre radiação e eu vou introduzir primeiro o estudo da radiação e radioatividade para depois explicarmos como medi-la e um pouco dessa ligação entre radioatividade, metrologia e o uso dessas ferramentas hoje, tanto na medicina como na agricultura. O grupo é formado por mim, que sou o William Teixeira, pelo Edemar Pereira, pelo Rafael Herman, pelo Wilson Tavares e pelo Magdiel Evaldi. Pequena timeline do para a documentação da radioatividade. Em 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, ao fazer testes, com a sua esposa e usando raios catódicos, descobriu o raio-x. Até essa descoberta deu para ele o Prêmio Nobel em 1901. Dando sequência de estudos do físico Wilhelm Conrad, a gente percebe o cientista francês Henri Becquerel, que ao estudar a fosforescência natural de substâncias, descobriu os sais de urânio. E novamente, dando sequência à construção de conhecimento, entra na história a Marie Curie, a física de origem polonesa que estudou os raios de Becquerel. E a sociedade descobriu que todos provinham da mesma substância, o urânio. Em 1898, ao fazer testes com urânio, o Rutherford descobriu dois tipos de radiação, a alfa e a beta. E com o estudo de Rutherford, o químico e físico francês Paul Ehrlich observou um terceiro tipo de radiação, a radiação gama, assim dando uma boa base para o que a gente conhece hoje como radioatividade e radiação. Agora, dando continuidade à apresentação, eu passo para o colega que vai apresentar características físicas dos tipos de radiação e de alguns elementos condutores de radiação. Nesse slide, nós iremos abordar as características físicas da radiação, falando sobre a sua definição e as suas fontes. Como definição, então, a radiação é um processo físico de emissão e propagação de energia por meio de partículas ou ondas em movimento, tendo como suas fontes as naturais e artificiais, sendo que as naturais são aquelas que ocorrem na natureza a partir de certos elementos que emitem de seus núcleos partículas alfa, beta e gama. Já as artificiais, elas ocorrem a partir do bombardeamento de átomos por meio de partículas, que são as citadas anteriormente, alfa, beta e gama, que nesse caso são aceleradas e acabam por provocar um isótopo natural do elemento bombardeado. Nesse slide, nós iremos falar um pouco sobre os tipos de radiação e os elementos que conduzem à radiação. Como tipos de radiação, nós temos dois deles, que são os ionizantes e não ionizantes. E os ionizantes são aqueles que possuem a capacidade de arrancar qualquer elétron de um átomo, caso possua energia maior que a de ligação entre esse elétron e esse átomo. Eles podem ser gerados tanto a partir de fontes naturais, como o Sol, como de fontes não naturais, como os aparelhos encontrados nos cuidados em saúde, como raio-x, tomografia e radioterapia. Como exemplo de raios, nós podemos citar alfa, beta, gama e os raios-x. Já as radiações não ionizantes são aquelas que não possuem a capacidade de ionizar moléculas, porém elas conseguem quebrar ligações químicas e outras moléculas. Além disso, um exemplo são os raios ultravioletas, que são gerados a partir dos raios solares. Como elementos de condutores de radiação, nós temos dois deles também, que são os elementos de radiação corpuscular e de radiação eletromagnética. E como corpuscular, nós temos, então, as energias que são propagadas por meio de partículas subatômicas, como elétrons, prótons e nêutrons, e é caracterizada por sua carga, massa e velocidade. Já a radiação eletromagnética, ela é propagada através de um campo elétrico e magnético que é formado dentro de uma onda eletromagnética. Ela é caracterizada pelo seu comprimento de onda e por sua frequência, que pode ser classificada dentro do espectro eletromagnético nas diferentes faixas lá disponíveis. Pois bem, agora que a gente entende um pouco mais sobre radiação, a gente percebe, através dos tipos de radiação, a necessidade que há de controlar nos ambientes em que estão presentes a radiação. E uma forma de controlar é medir.
né? Então, para medir, né, como que a gente pode medir a radiação? Então, as radiações elas dependem aí, né, seja do tipo, seja uma radiação não ionizante, que a gente está mais acostumado aí no nosso dia a dia, radiações mais baixas, se a gente pode dizer assim, ou radiações ionizantes, são radiações um pouco fora do nosso escopo, né, que são radiações que dependem de grandezas, né, as unidades de medidas dependem de grandezas, seja de uma grandeza de atividade, né, que está relacionada à capacidade do núcleo de uma partícula sofrer decaimentos, ou seja, né, de emitir radiações, ou quando a gente fala de uma grandeza de exposição, que significa justamente a quantidade de carga, de carga radioativa em determinado meio, ou quando a gente fala de grandezas de dose, que é justamente a quantidade de energia recebida por um corpo, né? Mas tudo bem, como é que a gente consegue perceber essas coisas? Como é que a gente percebe a radiação? Para perceber a radiação é necessário que exista algum instrumento sensível à presença da radiação, né? E a estes a gente dá o nome de detector. E um detector nada mais é do que um dispositivo que é colocado em um meio onde existe a presença da radiação, né? Justamente composto por um material, né, ou um instrumento sensível a essa radiação que, juntamente com um sistema que transforma essa sensibilidade, esse recebimento de informação em uma grandeza de medição, né, uma grandeza de medição da radiação em si. Né, ou esse detector, que também pode ser chamado de um transdutor, ele tem algumas propriedades, né? E quando a gente fala das propriedades de repetitividade, significa justamente a capacidade de gerar resultados sobre mesmas condições. Ao contrário disso, a reprodutibilidade é justamente a capacidade de gerar esses resultados em diferentes condições de medição. Também tem a estabilidade, que é a capacidade, né, do instrumento conservar constantes as suas características de medição, seja ao longo do tempo, né? A exatidão, né, que é a concordância desses valores gerados pelo detector, né, seja com um valor exato ou um valor de referência determinado, né, a precisão, que é o grau de concordância dos resultados entre si, aí com um desvio padrão coerente, a sensibilidade, que é a razão entre a variação da resposta do instrumento e a variação dos estímulos, né, dados pelo meio, ou a eficiência, que é a capacidade desse detector, né, converter os estímulos em sinais. Né? Então, quanto aos detectores, a gente pode pensar em fatores que definem a escolha de um tipo de detector. Daí a gente tem os tipos de radiação. É necessário saber que a radiação ela age de diferentes formas dependendo da matéria, então é preciso saber disso para poder medir. No intervalo de tempo de interesse, né, em alguns casos o objetivo é medir de forma instantânea, em outros não, né, é necessário um pouco mais de tempo para decidir isso. Né, precisão, né, exatidão, a resolução disso, dependendo da utilização, a escolha do detector e o método, né, pode ser diferenciado. A gente também pode pensar, né, nos tipos de informação que nós queremos, né, conforme a finalidade, pode-se pensar num tipo de detector de radiação, ou seja, também pelas características, né, operacionais de custo, né, alguns fatores que podem impedir ou não, né, a escolha, né, dependendo do que se tem para ter o detector. Então, falando sobre os tipos de instrumentos utilizados para fazer a medição de radiação, existem diversos tipos de instrumentos utilizados para medir radiação, muitos são derivados um do outro, e tem diversas aplicações. Dessa forma, a gente resolveu apresentar no trabalho os três instrumentos mais utilizados, né, para fazer a medição de radiação, detectar essa radiação. Começando por detectores a gás aqui. Os detectores a gás detectam por ionização, através da ionização. Ele é formado por um cilindro onde passa um anodo no meio desse cilindro. O que acontece? Dentro desse cilindro tem um gás, normalmente é usado o gás argônio, e esse gás ele interage com a radiação e arranca elétrons do átomo neutro. Esses elétrons que são arrancados, eles são atraídos pelo anodo. Quando eles atraem e chegam no anodo, eles geram um pulso elétrico. Esse pulso elétrico ele vai até um receptor onde se manifesta através de uma forma visual ou de som até mesmo, assim dizendo o nível de radiação que presente no local. Dos aparelhos a gás, o contador mais famoso é o contador Geiger,
Ele é utilizado desde 1928, quando foi criado. Ele é o mais usado muito pelo seu custo, que é baixo, e pelo fácil manuseio, também porque ele é pequeno e fácil de carregar, então é o mais famoso utilizado desse tipo de detectores. As aplicações dele, as maiores aplicações são na física nuclear, que tem diversas aplicações na medicina, e também na parte de usinas nucleares para controle de radiação e experimentos físicos, né, onde precisa ter um controle maior sobre a radiação que sai dele. O segundo tipo de instrumento que vamos apresentar aqui são os detectores de cintilação. Eles detectam, esse tipo de instrumento detecta por luminescência. O que acontece? A radiação, quando ela interage com o material cintilante, ela excita os átomos presentes neles, e essa excitação gera energia, e essa energia é convertida em luz visível. O nível emitido dessa luz visível é diretamente proporcional à quantidade de radiação presente no local. Suas principais aplicações são na medicina nuclear, onde é utilizado para fazer câmaras gama, e nas pesquisas físicas, né, onde em experimentos que envolvam radiação ele é utilizado para o controle da radiação, tanto detectores cintilantes sólidos ou líquidos, né. O terceiro tipo de instrumento que vamos apresentar são os dosímetros TLD. Esse tipo de aparelho ele funciona armazenando a energia da radiação em certos materiais por um período. Ele detecta a radiação por termoluminescência. As principais aplicações deles são em EPIs, voltado para profissionais da área da saúde que trabalham em áreas onde possam ser expostos à radiação, e em profissionais que trabalham com energia nuclear também. O que acontece? Esses dosímetros eles são de uso individual e eles armazenam a radiação, e quando expostos a um calor, eles geram luz visível. E essa luz visível, a intensidade dessa luz visível é diretamente proporcional ao nível de radiação que esse profissional foi exposto. Como é feito o processo de calibração de um dosímetro? São processos pré-estabelecidos por órgãos internacionais dentro da pirâmide de rastreabilidade. Então, o laboratório de metrologia ele vai testar, emitir ou processar esse teste e conferir os valores emitidos pelo aparelho se estão de acordo com dentro da pirâmide de rastreabilidade. Então aqui tem um exemplo um modelo da pirâmide. Na base tem a operação, no segundo nível de baixo para cima tem os laboratórios, no terceiro tem os órgãos normativos e reguladores e fiscalizadores, inclusive, nacionais. Na quarta camada tem um órgão internacional que junta todos os nacionais, e no topo da pirâmide tem o Sistema Internacional de Medidas. Então, como já foi falado, o dosímetro ele mede o quanto uma pessoa é exposta, o quanto ela recebe de radiação de um determinado ambiente. Uma definição aqui bastante técnica de como é feita essa calibração, ela diz que a calibração do sistema é realizada com a criação do fator de conversão da carga gerada pela emissão da luz proveniente do cristal termoluminescente em valores de doses correspondente à grandeza de interesse. Então, o operador lá do laboratório ele roda o teste, vê se os fatores, os valores enviados pelo equipamento estão dentro da norma nacional e internacional. E um dos critérios e regras que devem ser cumpridas, como eu já citei, é o processo de atender às exigências internacionais de medidas para aquele tipo de equipamento. Ele vai comparar esse resultado com outros laboratórios e sistemas já consagrados internacionalmente. Ele vai ter incertezas bem estabelecidas e pequenas nesse processo de medição. E os resultados eles são rastreados a um órgão internacional, o BIPM. E, consequentemente, depois de feito o serviço, a calibração, conferência da acurácia do equipamento, ele é certificado.
A unidade que é usada para medir a radiação no dosímetro é o Coulomb por quilograma. Dando continuidade aqui à nossa apresentação, eu vou apresentar dois tipos de uso da radiação e da radioatividade em dois campos, na medicina e na agricultura. Iniciando pela medicina, a gente já conhece o raio-x, né, que nós conseguimos ver com ele através de raios catódicos de Röntgen, fraturas ou lesões nos nossos ossos, né? A gente também pode usar a cintilografia, que nada mais é do que injetar ou ingerir pequena quantidade de material radioativo. Esse material radioativo ele vai se fixar nos órgãos, né? E através dessa fixação, a gente consegue medir raios beta ou raios gama, e essa medição nos gera imagem. E essa imagem, às vezes, nos consegue ajudar a verificar se tem algum tipo de lesão, de doença ou algum tipo de problema nos nossos órgãos, né? Isso a gente usa na radiografia de verdade, como a gente vai fazer algum exame no hospital, tu ingere algum tipo pequeno de radioativo e a imagem desse radioativo acaba desenhando o teu órgão, né, para quem for visualizar. No caso da agricultura, a utilização mais comum é para a pasteurização térmica, que a gente deve irradiar sobre algumas frutas ou algum alimento mais fresco, pequenas quantidades também de radioativos. Essas quantidades de radioativos elas acabam por destruir fungos e bactérias e aumentam muito, às vezes até triplicando a vida útil de um alimento. Sendo assim, a gente consegue, com uma dosagem correta e com cuidado, estender um alimento para um transporte muito longo ou apenas para uma armazenagem, certo? Esses são apenas dois usos mais comuns e do dia a dia da radiação da radioatividade, utilizando métodos para medição, né, dessa radioatividade e assim gerando tanto imagem na parte de medicina quanto uma conservação medida através da pasteurização térmica para alimentos. Com isso, a gente finaliza aqui a apresentação do grupo. Agradecer ao professor, agradecer aos colegas também. E a gente espera que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a radiação e como medi-la, né? Porque é tão importante hoje a gente ter equipamentos para essa medição. Com isso, a gente fecha. Obrigado.